Olá, eu me chamo Andréia Costa, sou psicoterapeuta e hoje vim trazer essa mensagem aqui para o seu coração. Há uma verdade que quase ninguém gosta de encarar, mas que muda tudo quando é visto de frente. Muitas das prisões que hoje limitam a vida, as relações, os resultados e até a paz interior não vêm do que aconteceu, mas vêm da forma como isso foi julgado. O julgamento cria cegueira. E essa cegueira, ela impede, não é, que você veja tudo com lucidez. A cegueira não é falta de capacidade, ela é falta de consciência. A história do cego de nascença revela isso de uma forma muito brutal. Eu vou falar para vocês a história de um cego de nascença que Jesus relatou, não é? Lá no Evangelho de João, capítulo 9, a história de um homem que nasceu cego. Ele não ficou assim, ele nasceu assim, ele nunca viu a luz, nunca viu cores, nunca viu nada. Então as pessoas à sua volta faziam a seguinte pergunta: quem pecou para que ele nascesse assim? Repara nessa mentalidade. Quando não se entende a dor do outro, procura-se um culpado, né? É mais fácil culpar do que compreender. Então, Jesus, naquele momento, não é? Ele encarou isso de uma forma muito madura, não é? E não julgou, né? Jesus ele desmontou essa lógica quando ele respondeu que não se trata de culpados. A cegueira não estava ali para punir ninguém, ela estava ali para algo maior, não é? Para que tudo se manifestasse para a glória de Deus. Então, o sistema humano sempre quer encontrar um culpado. O julgamento fecha a visão. Quando se julga a própria história, os pais, os erros, as escolhas, cria-se um véu. Não é? Eu, em muitos atendimentos, vejo que em muitas falas, não é? Existe ali aquela raiva, não é? Aquele julgamento. Então, eu sou assim, ou a minha vida está assim porque os meus pais, não é? Minha mãe me abandonou, meu pai era uma pessoa ausente, enfim, e vai acostumando a contar, não é, para ela mesma essas histórias e acaba ficando cega, não é, para ver as coisas como elas verdadeiramente são e para a própria mudança, não é? Eu cheguei uma vez a fazer um atendimento, não é? E ela dizia mesmo: eu sou assim porque os meus pais fizeram isso comigo e eu não tinha culpa, eu não consigo mudar porque é difícil, tem muitos traumas, não é, por conta desse comportamento deles. E então ela vivia nesse véu, né? E o que acontece aqui? Enquanto gastamos o tempo procurando os culpados, não é? Perde-se tempo nisso e não consegue olhar as coisas de frente com maturidade e não consegue encontrar a cura, não é? Quando você julga a sua própria história, os seus pais, os seus erros, as suas escolhas, você passa a viver no passado e não consegue enxergar no presente a solução, não é? Até anda, trabalha, produz, mas não vê. E começa a repetir padrões, entra nos mesmos ciclos de quem ou do que você começou a julgar. Atrai as mesmas dores e chama isso de quê? De destino. E na verdade não é destino, na verdade é falta de consciência.
Então, quando você faz um acompanhamento terapêutico, você vai ganhando mais consciência e vai fazendo as suas escolhas a partir da consciência e não a partir dos traumas. Porque quando nós fazemos escolhas a partir das nossas dores, dos nossos traumas, vai gerar mais dores e traumas. Mas quando você faz a escolha a partir da consciência, tudo muda. Quando você se liberta do julgamento, não é concordar com tudo o que aconteceu, é parar de lutar contra a realidade, é sair do papel de vítima e entrar no lugar de responsabilidade espiritual e emocional. O que eu vou fazer agora com o que eu tenho? A culpa, ela coloca essa venda nos olhos, é ali aquele inquisitor que te pressiona e que te deixa ansioso, você não consegue pensar em mais nada, então não consegue ter discernimento para escolher algo diferente para a sua vida, para criar uma outra realidade. Enquanto se julga, a energia fica presa no passado. E quando você observa sem acusar, a vida começa a fluir. Então, há pessoas que não prosperam, não porque não tenham capacidade, mas porque julgam o dinheiro. Julgam quem tem o dinheiro, julgam quem cobra, julgam o sucesso dos outros. Há pessoas que não se relacionam bem. Por quê? Porque julgam os homens, julgam as mulheres, julgam o amor, julgam o relacionamento, baseados em seus traumas e dramas. Então, está sempre a dar volta no mesmo lugar. Há pessoas que vivem em ansiedade porque se julgam o tempo todo e julgam tudo e todos ao tempo todo. E o julgamento constante gera essa tensão interna, essa rigidez, esse medo de errar, essa desconexão da própria verdade. Jesus não pergunta ao cego o que ele fez de errado. Ele toca, ele cura, ele revela. Porque quando a consciência se expande, a cura é a consequência. O problema nunca foi a cegueira, o problema sempre foi o sistema de pensamento que acreditava que alguém precisava ser condenado para que algo fosse explicado. Quando se larga o julgamento, algo sutil, mas poderoso, a visão muda, as decisões mudam, a forma de sentir muda, a vida começa a responder de outra forma. O julgamento traz peso, o julgamento... Tem uma frase que eu falo muito para os meus, nos meus atendimentos, que é: da onde você julga, você não pode receber. Então, se você julga, você está lá com o seu terapeuta e você julga que o que vocês estão fazendo não vai adiantar de nada, não vai mesmo. Porque você já está julgando, então você não pode receber do que aquela pessoa tem para entregar, porque você acha que não existe ali, solução para o seu problema. Então, se você se junta, ali com um sócio ou dentro de uma situação, alguém que você pagou para resolver o seu problema e você julga mal aquela pessoa, você não vai receber dela. E a tendência a dar errado é muito grande. Então, você não pode receber de onde você julgar. Você precisa abrir mão do julgamento para receber. Se você julga que Deus não te ouve, que Deus não te ama, então como é que você quer receber dele se você está em julgamento a respeito dele? Então, se você julga a sua mulher, o seu homem, você julga o seu filho, você não tem como receber dessas pessoas. Então, a forma, a vida começa a responder de uma outra maneira quando nós liberamos esse julgamento. Não porque o mundo mudou, mas porque quem observa já não está mais preso a essa lente da culpa, do julgamento. Talvez hoje a maior cura não seja mudar a situação, mas mudar a forma de olhar para ela. Talvez o milagre não esteja em fazer mais, mas em julgar menos. Menos a si mesmo, menos aos outros, menos a sua história. Porque quando o julgamento cai, a verdade aparece.
E a verdade, quando é vista, ela liberta. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, é conhecer, uma coisa que você precisa gastar tempo é em conhecer a si mesmo. Porque os problemas vêm pela ignorância. Eu tenho um problema enquanto eu não sei algo a respeito daquilo. Então, o conhecimento ele liberta, a verdade liberta. E a ignorância, a mentira, ela escraviza. E eu te convido hoje a tirar esse véu, a parar de procurar culpados, a começar a acessar a consciência, a permitir que a obra se manifeste, não através da dor, mas através da clareza. Porque ver não é um ato físico, ver é um estado de consciência. E eu agora quero fazer essa oração contigo. Então vamos lá, feche os seus olhos, concentra agora nesse momento, se conecta com o divino, se conecta, foca na tua respiração, no teu ser interior, respira, isso mesmo. Respira. Muito bem. Deus, eu coloco diante de Ti cada vida que escuta essa mensagem. Pessoas cansadas de lutar, de se cobrar, de se julgar, de carregar pesos que já não lhe pertencem mais. Peço a Tua luz, que a Tua luz toque onde ainda existe cegueira, não como condenação, mas como revelação. Que caia agora todo o véu do julgamento contra si, contra a própria história, contra os pais, contra o passado, contra o dinheiro, contra o amor e até contra Ti, Deus. Onde houve rigidez, que entre a clareza. Onde houve a culpa, que entre a verdade. E onde houve medo, que entre a consciência. Assim como o cego de nascença foi tocado, que cada um receba essa visão interior. Visão para compreender, para integrar, para libertar. Que a alma esteja pronta para ver sem dor, para reconhecer sem resistência, para aceitar sem luta. Eu oro para que cada coração se abra à realidade como ela é. Sem acusações, sem condenações, sem necessidade de punição. Que cada pessoa possa sair do lugar de vítima e assumir o lugar de consciência, responsabilidade e liberdade. Deus, manifesta a Tua obra através da paz que nasce quando o julgamento cai. Que a ansiedade se dissolva, que a mente se aquiete e o corpo descanse. Que cada passo dado a partir de agora seja guiado pela verdade que liberta e não pela culpa que aprisiona. Recebemos, Pai, a visão com gratidão. Abrimos-nos à verdade que traz cura e confiamos que ao ver, a vida se reorganiza